competência 2. A competência 2, galera, gente, se a internet estiver travando, vocês falam aí, viu? Tipo, não bota no chat, mas fala mesmo aí, liga o microfone, por causa que não tá dando de ouvir o chat aqui, porque o slide ele tá tomando a tela todinha, beleza? E aí, então, continuando. Hoje a gente vai ver a competência 2. Galera, a competência 2 é uma das competências mais fáceis de você fechar a nota na competência. Como assim fechar a nota na competência? Lembra lá que eu estava explicando para vocês que para fechar a nota na competência tem que ser 200 pontos? Então, para você atingir 200 pontos nessa competência, ela é a mais fácil. Quer dizer, a segunda mais fácil depois da competência 3. E eu vou já explicar para vocês o porquê que ela é tão simples assim. Então, bora lá. Competência 2 significa que você deve compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, vocês estão vendo aí que ela é bem longazinha, né? Comparada àquela competência 1, que só fala assim, você deve escrever o texto na norma culta da língua portuguesa. Não, ela tem várias coisinhas. Compreender a proposta de redação, várias áreas do conhecimento, limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. O que significa isso? Então, como vocês estão vendo aí, ó, compreender a proposta de redação. E que você já sabe, né, que essa que vai ser aquela competência que vai avaliar se você está fugindo do tema ou não. E vocês sabem, né, se fugir do tema, você zera a sua redação. Então, tome muito cuidado com isso. E a gente já falou isso várias vezes de como evitar fugir do tema. Então, bora lá. Olha aqui como que é cobrada essa competência. Nível 1, né, que você tira 40 pontos. No nível 2, que você tira 80 pontos. Nível 3, que você tira 120. Nível 4, que você tira 160. E o nível 5, que você tira 200 pontos. Vocês viram lá, né, quando eu estava corrigindo as redações de vocês, que tem lá, eu boto, ó, 1, 120, 2, 160. É assim que é cobrado, entendeu? Esses aqui são os níveis. Aí, por exemplo, se der 140, Kailane, porque eu não tô vendo 140 aí, eu vi tu colocando na minha redação 140. 140 é porque é a média, entendeu? É a média aritmética que faz entre uma desses dois níveis. Beleza? Então, bora aqui. Bora pra... Ui, peraí. Bora aqui pro nível 5. Bora ler ele, porque é o mais importante, é o que a gente quer atingir. Desenvolver o tema por meio da argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresentar excelente domínio do texto dissertativo e argumentativo. Basicamente aquilo que a gente leu no outro slide. Mas bora ver aqui esses outros. Desenvolver o tema por meio de uma argumentação consistente e apresentar bom domínio do texto dissertativo e argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Aqui não é um excelente domínio como fala no outro, né? E um repertório produtivo. É um bom domínio, né? Não excelente. Aqui, se você for bom, você fica no quarto nível. E o terceiro, ó, desenvolver o tema por meio de uma argumentação previsível e apresentar domínio mediano do texto dissertativo e argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Desenvolver o tema, no nível 2, desenvolver o tema por meio de cópia dos textos motivadores. Lembra que eu falei para vocês que não deve copiar os textos motivadores? E eu vou explicar mais a fundo para vocês hoje nessa aula. Ou apresentar domínio insuficiente do texto dissertativo e argumentativo, não atendendo a estrutura com proposição, argumentação e conclusão. Ok? E aí o nível 1, apresentar o assunto, tangenciando o tema ou demonstrando domínio precário do texto dissertativo e argumentativo. Ó, aqui você se encaixa quando você, mesmo você tangenciando o tema, você pode ir para uma desses outros níveis. Mas se você apresentar um domínio precário do texto dissertativo e argumentativo, aí você fica nesse nível 1. Então, bora ver aqui como que chega no nível 5. Lembra que eu falei para vocês que era compreender o tema, várias áreas do conhecimento e estrutura do texto dissertativo que é cobrado nessa competência? Então, a gente vai ver cada um dessas coisinhas que essa competência fala. E vamos começar de trás para frente. Vamos ver aqui primeiro a estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Isso foi uma coisa que eu não achava que vocês iam ter uma deficiência nessa questão, por conta que às vezes a gente vê no ensino fundamental isso. Meu Deus, minha mãe gritando, meu irmão aqui do nada. Meu Deus, enfim.
Caio fala pra mãe não ficar gritando, não. Enfim, gente, desculpa aí. Continuando, acontece. Estrutura do texto dissertativo e argumentativo. O que seria isso? É você saber o que é um texto dissertativo e argumentativo. É você saber quais são as características dele. Então, vamos relembrar as características do texto dissertativo e argumentativo para vocês não errarem mais, para não ter problema. É algo simples, entendeu? É só vocês anotar aí no papelzinho, colar na parede de vocês e ficar relembrando sempre. Então, bora aqui, ó. O texto já está dizendo, né? Texto dissertativo argumentativo. Então, você vai ter que dissertar. O que é dissertar? Expressar um ponto de vista. Então, você vai argumentar e vai ter que validar o seu ponto de vista. E lembra aqui de uma coisa, ó. Argumento é diferente de opinião. Como assim, Kailane? Eu não entendi nada. Tu falou tanta coisa aí, mas não entendi nada. Então, olha aqui, ó. O que eu vi muito nas redações de vocês é que muitos de vocês não estavam argumentando. Não estavam expressando o ponto de vista de vocês. O que vocês estavam fazendo? Vocês estavam descrevendo, muitas das vezes, o que acontecia com os animais, naquele tema dos direitos básicos dos animais. E na redação dissertativa argumentativa, não é dissertativa expositiva, onde você vai expor algo, é argumentativa. A única coisa que você tem que expor é o seu ponto de vista, é o seu argumento, a sua opinião. Beleza? Então, como assim, Kailane? Mas como que eu vou expressar a sua opinião? Por exemplo, quando eu falo de menoridade penal, muitas pessoas são a favor da menoridade penal e muitas pessoas são contra a menoridade penal, não é? Então, o que acontece? Você vai ter que tomar um partido nisso aí. Você vai ter que colocar uma tese para isso. Isso aí vai ser o seu ponto de vista. Só que você não pode colocar lá na sua redação minha opinião. Não pode. Porque a redação ela tem que ser impessoal. Beleza? Você não pode colocar isso. Minha opinião, minha concepção, podemos observar. Não pode. Isso aqui a gente não coloca na redação. Ela tem que ser o mais impessoal possível. Então, e aí o seu argumento vai ser isso. Por exemplo, lá no texto dos animais. Se você estava falando que o Estado ele não está investindo tanto assim, ele não é que esteja investindo, ele não esteja fiscalizando essa questão dos maus tratos, você vai ter que explicar o porquê. Beleza, é a sua opinião, mas você tem que me provar que você está certo. Entendeu? Sabe quando vocês vão pedir para sair, quando vocês pedirem para sair para a mãe de vocês? Aí vocês vão falar várias coisas, mãe, por favor, deixa eu ir. Olha, fulano vai todo mundo, lá é seguro. Vocês ali, vocês estão argumentando para poder a mãe de vocês deixar vocês sair para algum lugar, entendeu? Então, na redação, você vai ter que explicar aquilo, entendeu? Por exemplo, é uma falha do governo, mas você deve explicar por que o governo ele está falhando. Por exemplo, o governo não está fiscalizando, o governo não está investindo em órgãos fiscalizadores. Por que ele não está fazendo isso? Porque ele não se interessa nos direitos dos animais, ele se preocupa com outras coisas. Porque muitas empresas usam para fins lucrativos e o governo também pode lucrar com isso, entendeu? Então, isso aí era você expor sua opinião, não era para você pegar e descrever aquilo que estava acontecendo com os animais. Era para você expor a opinião de vocês. Beleza? Então, você deve argumentar isso. Você deve explicar o porquê que aquela sua opinião